Olá, me chamo Renata Capelli, estou participando do Congresso Conexões Globais 2025 e trago para discussão o tema Cuidar e Educação à disposição para o cuidado com professores. Eu sou psicóloga, sou professora doutora em Educação, Psicologia da Educação. Atualmente, sou professora da graduação em psicologia pela Universidade Paulista, Unip, em São Paulo, e também estou em estágio de pós-doutoramento pela Universidade Comunitária de Chapecó, em Santa Catarina, sob a supervisão da professora Daniela Leal. Nosso projeto de pós-doutoramento tem como objetivo refletir sobre a relação do cuidado e educação. Qual o sentido da ideia de cuidado no processo educativo e como isto repercute como um modo de cuidar do mundo, pensando a relação com a preservação do mundo. Para isso, nós vamos considerar o nosso foco o cuidar de si dos professores e o cuidar de si dos professores e a sua relação com o cuidado no processo de ensino-aprendizagem. Partimos da ideia de que cuidado é um modo de existir, não há como escapar, sempre somos cuidado, e a nossa questão é, então, como esse modo de cuidar acontece, como ele se modaliza e como ele desdobra em uma ampliação das relações de conexão do jovem, da criança com o mundo. Esta ideia se sustenta no pensamento de Hannah Arendt, que ao pensar sobre a crise na educação, nos lembra da importância dos adultos, dos educadores adultos, na relação, na mediação da criança com o mundo, para que esse jovem, esses novos no mundo, possam vir conhecer o legado do mundo e possam, então, aí transformá-lo. Então, é o educador o responsável, na sua dupla função em transmitir o legado do mundo e também acolher os novos que chegam. Então, olhando nessa perspectiva, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que iniciou-se em agosto de 2025, ela tem a duração de 1 ano, então está bem no começo, iremos até 2026, no segundo semestre, e nosso objetivo nessa pesquisa é acompanhar um processo formativo de professores e, nesse processo formativo, construir um espaço de que os professores possam vir pensar sobre si e, a partir desse pensar sobre si, sobre suas relações, a gente possa olhar como essas relações e essas potencialidades podem ser exploradas e ampliadas na relação desses professores com os seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa que eu estou aqui desenvolvendo faz parte de uma pesquisa maior, de um projeto de pesquisa universal, conduzido pelo NIEP, que é o Núcleo Interáreas de Estudos e Pesquisas em Aprendizagem e Práticas Pedagógicas, coordenado pela professora Daniela Leal. Esse grupo de pesquisa tem como objetivo nessa pesquisa universal buscar as significações dos professores sobre as práticas pedagógicas para alunos com deficiência. Então,
considerando que nós vamos desenvolver uma proposta de intervenção, um espaço de reflexão sobre modos de cuidar para os professores que fazem parte desse processo, desse projeto de pesquisa maior, nós usamos a metodologia da pesquisa transformação, que busca trabalhar considerando os sujeitos da pesquisa como participantes ativos, mas também busca colaborar com os processos de transformação que são gerados às discussões dentro desse processo. Nós desenvolvemos com os professores encontros quinzenais, e os primeiros encontros foram conduzidos com o objetivo de criar esse espaço de reflexão sobre o cuidar. Para isso, nós utilizamos uma prática psicoeducativa denominada Oficina de Criatividade, que foi criada pela professora Cristina Cupertino. Nessa prática, nós partimos do uso de uma linguagem artística e expressiva para que possa criar um campo para os professores participantes refletirem sobre suas relações consigo, com o seu entorno, com a sua história na educação enquanto alunos, a sua história na educação atual como professores e pensar projeto de vida, como eles também fazem parte do legado e dessa continuidade do mundo. Partimos dessa discussão com eles, desenvolvendo então as oficinas. A cada encontro foram levados materiais diferentes, ora conto, um conto de autoria de Clarice Lispector, trabalhamos com livros de imagens, com músicas, todos buscando provocar, criar esse espaço para pensar sobre si. Os primeiros resultados apontam para uma importância da parada durante o processo de trabalho para pensar outras coisas que não só a técnica de ensino, mas que a interrupção para falar sobre si, para olhar sobre como é que está sendo o sentido, como é que está se revelando o sentido de cuidado, o sentido de educação para os professores participantes, estava já na fala delas, repercutindo na mudança que elas tinham na relação com seus alunos, principalmente os alunos com deficiência. Então, os primeiros apontamentos trouxeram para a gente o quanto criar espaços para refletir sobre o modo de cuidado possibilita ressignificações das experiências e também ampliação da compreensão das relações como são estabelecidas. E dessa forma, nós estamos apontando aqui que esse resultado inicial traz para a gente uma ligação com a nossa provocação, né, que eu trouxe aqui no começo, de que o cuidar de si tem uma implicação, sim, com o modo como eu cuido do mundo. Então, cuidado de si também quer dizer cuidado com o mundo, porque ao cuidar de si, amplia-se o modo de percepção, o campo de percepção, amplia-se o campo de tolerância, de
provocação para uma transformação das situações de violência e desigualdade, e dessa forma estamos aqui percebendo o quanto isso tem sim um espaço extremamente relevante na preservação do mundo. Esse é o nosso estudo, que está no começo, são as primeiras reflexões que nós estamos aqui para compartilhar e discutir. Ficamos à disposição e nos vemos em outras discussões sobre cuidado e cuidado de si de professores. Muito obrigada pela atenção.